Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Zufec, esse quadro maravilhoso aqui do Enigma Animal. E hoje nós vamos falar sobre animais que são muito parecidos e que as pessoas confundem e explicar a diferença entre essas espécies, para vocês aprenderem a diferenciar. Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre esse tema uma vez, só que aquele foi a parte 1, esse daqui é a parte 2 com animais diferentes. Na parte 1, eu falei sobre diferença entre coelho e lebre, crocodilo e jacaré, siri, caranguejo. Então, se vocês estiverem curiosos, acessem esse vídeo que vai estar aqui na descrição, ou acesse a playlist do Zufec e procure esse vídeo. Bom, dito isso, vamos para o vídeo. Esse eu decidi trazer porque ainda existem pessoas que acabam confundindo os dois tipos de animais. Então por isso que eu decidi trazer, muito por conta dos shorts que eu fiz, né? Que foi falando sobre o porquê que você não vê moscas de noite, que inclusive tá aqui na descrição para quem tiver interesse. Eu quero deixar claro que às vezes aqui no Brasil, a gente acaba fazendo uma confusão entre o nome desses animais. Acabamos chamando pequenas espécies de moscas de mosquitos. Porém, o termo mosquito é utilizado em sua grande maioria para falar dos culicídios. Bom, eu quero deixar claro que sim, moscas e mosquitos são matópodes insetos da ordem Dipteria, ou seja, eles fazem parte da mesma ordem, porém não são da mesma espécie, pois a maioria das espécies de moscas que a gente conhece pertence à subordem e os mosquitos são da subordem Nematocera e da família dos culicídios. As moscas têm um corpo robusto e compacto, as duas asas são transparentes e membranosas e normalmente têm um par de antenas curtas. Os mosquitos, por sua vez, têm um corpo mais esguio e alongado, as suas asas estão cobertas de escamas e têm geralmente um par de antenas longas e finas. Agora vamos falar sobre diferenças de comportamento. As moscas são mais ativas de dia e se deslocam rapidamente de um local para o outro. Posam frequentemente em superfícies e alimentos e pode ser incômodo em vários ambientes. Os mosquitos são mais ativos durante o crepúsculo e as horas noturnas. Eles têm um voo mais lento e picam frequentemente os seres humanos e outros animais. As moscas se alimentam de uma variedade de alimentos, incluindo matéria orgânica em decomposição, excrementos e restos de comida. Elas são insetos oportunistas. Os mosquitos fêmeas se alimentam de sangue para obter nutrientes necessários para desenvolver os seus ovos. Os mosquitos machos, por outro lado, se alimentam de néctar das flores. Existem várias espécies de moscas e mosquitos, cada um com suas diferenças únicas, mas suas características gerais são essas que eu expliquei agora. Ambas as espécies podem transmitir doenças. Os mosquitos que podem causar, por exemplo, malária, que no caso é causada pelo mosquito do gênero Anopheles, a encefalite e a elefantíase, que podem ser causadas pelo mosquito do gênero Culex, que é o famoso pernilongo e a muriçoca, e a dengue, chikungunya, zika e febre amarela, que são transmitidas pelo mosquito da dengue, o Aedes aegypti. O mosquito é o animal que mais mata pessoas no mundo. E lembrando, o mosquito só vai transmitir essas doenças se ele já estiver contaminado, mas é sempre bom a gente evitar que esses animais se tornem frequentes dentro das nossas residências, e existem várias formas de se evitar isso. As moscas não ficam muito atrás, pois elas também podem portar várias doenças. As moscas podem transmitir doenças porque elas estão em contato constante com materiais em decomposição, com fezes ou sujeira, transportando bactérias capazes de causar algumas doenças, como micoses, berne, bicheira, disenteria, e também existe a bicheira causada pelo próprio verme da mosca, o miasis, que é assim que a gente chama a bicheira causada pelo verme da mosca, que normalmente é causado pela mosca varejeira. E existe a mosca tsetse, que pode transmitir a doença do sono. Lembrando que essa doença só ocorre na África Equatorial. Não são todos que são infectados, mas é sempre bom o alerta. A onça ou jaguar é mais como a gente chama o macho da onça, mas
Você pode chamar ela de onça ou jaguar, tanto faz. É um mamífero felídeo do gênero Panthera. Ela é o terceiro maior felino do mundo, perdendo apenas para o tigre e para o leão. Apesar da semelhança com o leopardo, a onça-pintada é evolutivamente mais próxima do leão. A onça-pintada habita o continente americano. Já o leopardo também é um felídeo do gênero Panthera, porém ele habita o continente asiático e o africano. Já o guepardo, também pode ser chamado de cheetah, é um felídeo só que de outro gênero. Ele tem um gênero próprio, que é o gênero. Ele vive na África, na Península Arábica e no sudoeste da Ásia. Agora vamos falar sobre as diferenças físicas de ambos. A onça-pintada é a maior dentre essas três espécies que eu citei. Ela tem uma altura média de 75 centímetros, entre 150 a 180 centímetros de comprimento. Além disso, ela tem uma cauda longa de cerca de 70 a 90 centímetros. O peso dela varia de 65 a quase 140 quilos. As fêmeas são geralmente um pouco menores e mais leves que os machos. Embora seus corpos tendem a ser esbeltos, as suas pernas são curtas. As onças pintadas são musculosas e poderosas, com cabeças grandes, mandíbulas bastante fortes. O que falta nelas de velocidade, elas compensam em potência e força. A sua coloração pode ser amarelo pálido ou marrom avermelhado, com a presença de manchas negras que variam em forma, mas que, como um todo, são como rosetas e estão presentes em todo o corpo. As áreas da barriga e pescoço, também a parte externa das pernas, são brancas. Já os leopardos, eles têm pernas curtas em relação a seus corpos longos, com cabeça larga e crânio maciço, o que lhes confere uma mandíbula com músculos poderosos. Possuem corpos que facilitam suas escaladas. O peso e as dimensões variam consideravelmente entre machos e fêmeas. Os machos têm 30 e 65 quilos e podem medir até mais de 2 metros. As fêmeas, por sua vez, têm massas corporais de 17 a 58 quilos, com um comprimento médio de 1,8 metros. Portanto, tendem a ser menores que as onças pintadas. Os leopardos variam na cor de amarelo claro a laranja avermelhado e têm manchas pretas em todo o corpo, que podem variar de circular a quadrado e formam uma espécie de roseta. O padrão do corpo é único para cada indivíduo. E eu confesso que eu costumo confundir bastante o leopardo com a onça, por conta que eles são muito parecidos mesmo. O guepardo tem um corpo mais fino, com membros longos em comparação com o corpo, cabeças pequenas e arredondadas. Caracteristicamente, eles têm uma faixa preta que desce até a extremidade interna do olho e até o focinho lateralmente. O peso varia entre 20 e 72 quilos, enquanto o comprimento fica entre 112 e 150 centímetros. A cor varia entre intensidades de amarelo, e os guepardos têm pequenas manchas pretas e arredondadas em todo o corpo. Estabeleceu uma forma em particular. Agora, uma curiosidade extra. A pantera negra não existe. Não existe uma espécie de felino chamado pantera negra, de fato. Pantera é o nome que a gente dá para um gênero de felinos. Esse gênero abrange a onça pintada, o leopardo, o leão, o tigre. Essa pantera aqui, esse felino aqui que é todo preto, que vocês costumam ver, ele na verdade é a mutação, que é o oposto do albinismo, que permite o nascimento de filhotes de onça pintada e de leopardos inteiramente negros. O nome dessa condição é melanismo. E ela não afeta apenas essas espécies, mas afeta muitas outras. Só que nos leopardos e nas onças é muito mais comum. Isso não considera eles uma nova espécie de felino, porque eles continuam com as mesmas características de qualquer um. Uma onça pintada que tem melanismo é a mesma coisa que uma onça pintada sem melanismo. E um leopardo sem melanismo é a mesma coisa que um leopardo com melanismo. O que muda é só a coloração mesmo. E você consegue diferenciar um leopardo com melanismo de uma onça pintada com melanismo pelo tamanho, pois a gente viu aqui que a onça é maior que o leopardo. A raposa vermelha é um mamífero canídeo do gênero Vulpes. O lobo-guará, apesar de também ser um mamífero canídeo, ele é do gênero
E a raposa vermelha habita muitos países do hemisfério norte, e na Austrália, onde ela foi introduzida e se tornou uma praga. Além, é claro, da raposa vermelha, tem muitas subespécies. O lobo-guará é uma espécie de canídeo endêmico da América do Sul. Ambos são animais de hábitos crepusculares e são onívoros, e a cor da pelagem é sim parecida, porém o lobo-guará é maior. A gente consegue ver até pelo tamanho das pernas. O lobo-guará tem as pernas mais longas. E eles habitam hemisférios diferentes. E lembrando, o lobo-guará não é um lobo também, tá bom? Ele, apesar de ter lobo no nome, ele faz parte de um gênero diferente, por exemplo, do lobo cinzento. O lobo cinzento faz parte do gênero Canis, que é o mesmo gênero do cachorro. Sim, do cachorro doméstico. No caso, o lobo cinzento ele é mais próximo do cachorro do que do lobo-guará em si. O lobo-guará tem um gênero praticamente único. O lobo-guará tem um gênero próprio, vamos dizer assim. Então o lobo-guará ele não é um lobo e ele não é uma raposa. Ele parece os dois, mas ele não é nenhum. Ambos são mamíferos da família Bovidae e da subfamília Caprinae. O que difere é o gênero. A cabra é do gênero Capra e a ovelha do gênero Ovis. Nas criações em fazendas, elas são separadas entre caprinos, as cabras, e ovinos, as ovelhas. As pessoas confundem bastante, principalmente porque elas emitem sons parecidos, que é um mé. Vamos primeiro separar as nomenclaturas. As ovelhas é como são chamadas as fêmeas, e o macho dessa espécie se chama carneiro. Já o filhote é cordeiro. A cabra é como é chamada a fêmea. O macho da espécie se chama bode. O filhote é cabrito ou cabrita. A principal diferença entre os machos adultos, entre o carneiro e o bode, é que o bode tem barba e o carneiro não tem. As ovelhas e os carneiros possuem lã volumosa e ondulada, enquanto os bodes e as cabras apresentam pelo mais liso e curto. Os chifres dos bodes são esguios e podem ser retos ou curvados nas pontas, enquanto os dos carneiros são totalmente curvados, parecendo um caracol. Algumas raças de carneiro, no entanto, não possuem chifre. As cabras podem possuir chifre, dependendo da raça, ao passo que as ovelhas nunca têm, dependente da raça. As ovelhas e os carneiros têm um rabo caído. As cabras e os bodes possuem a cauda levantada. As ilhamas são mamíferos da família dos camilídeos, e as alpacas também fazem parte da mesma família. O que muda é o gênero. O gênero das ilhamas é lama, e o gênero das alpacas é Vicugna. Ambas são endêmicas do continente americano, mas em países mais frios do continente. É possível distinguir os dois animais pela forma das orelhas. As ilhamas possuem orelhas largas e com formato de banana. Já as alpacas têm as orelhas simétricas e com formato de pera. Além disso, as alpacas estão cobertas de uma pelagem muito fina e uma cor mais uniforme do que as ilhamas. As ilhamas são muito mais altas do que as alpacas. As ilhamas são mais altas do que as alpacas, cerca de 1,2 metros. As alpacas medem aproximadamente a metade do tamanho das ilhamas. Ambos são mamíferos marinhos, mas o que muda é a família, sendo o golfinho da família Delphinidae e os botos da família Inidae. Muitos zoólogos consideram os botos de água doce como sendo os golfinhos mais primitivos, ainda vivos. Para diferenciar, fica a dica: os botos são a maioria dos golfinhos de água doce e são os primos mais velhos, já que, em geral, eles são mais primitivos que os golfinhos marinhos, salvo as exceções. Ambos são mamíferos felídeos, só que de gêneros diferentes. O lince é do gênero e o caracal é do gênero caracal. Apesar de sua aparência lembrar a de um lince, ele é parente mais próximo do serval. Ele habita a África e a Ásia Menor. Já o lince tem distribuição geográfica vasta, mas presente apenas no hemisfério norte. As diferenças são bem notórias na pelagem. Existem muitas espécies de linces. Algumas espécies menores que o caracal e algumas espécies maiores, como é o caso do maior lince, o lince boreal, que pode chegar a pesar 30 quilos e medir 130 centímetros. Já o caracal pode pesar 19 quilos e medir 74 centímetros.
Lembrando que em ambas as espécies os machos são um pouco maiores e mais pesados que as fêmeas. Todos são mamíferos equídeos. Burro é o nome dado ao filhote macho do cruzamento entre o jumento, que também pode ser chamado aqui no Brasil de asno ou jegue, com a égua. Quando se trata de uma fêmea resultante desse cruzamento, se chama mula. Como são indivíduos resultantes do cruzamento entre espécies com números de cromossomos diferentes, eles apresentam um número ímpar de cromossomos. Burros e mulas tendem a nascer estéreos. Estes animais se apresentam mais parecidos com os cavalos do que com os jumentos. Eles têm um porte médio que varia do pequeno ao médio, orelhas grandes, mais menores que as dos jumentos, e pelo curto. São muito resistentes, dóceis e com grande capacidade de equilíbrio, atravessando com agilidade trilhas estreitas. Além disso, possuem uma audição bem apurada, grande sensibilidade em seus cascos e o olfato e paladar mais rudes, permitindo com que sejam bem menos seletivos quanto à alimentação. Uma curiosidade, a cria resultante do cruzamento entre o cavalo e uma jumenta é chamado de bardoto. Tanto o macho quanto a fêmea, este também é estéril, já apresenta porte menor e com temperamento mais parecido com o dos jumentos. E é isso, chegamos ao fim do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse, compartilhe e coloque aqui nos comentários o que você achou do vídeo, novos temas para esse Zufec maravilhoso e quais desses animais vocês confundiram. Um beijo e até a próxima!